Olá, turminha. O nosso assunto hoje é angiospermas. Trata-se do grupo melhor adaptado à vida em ambiente terrestre. Então, essas plantas foram as últimas a aparecerem. Só que se constitui no grupo, né, que realmente conquistou todos os ambientes da Terra. A gente pode encontrar angiosperma em qualquer lugar do planeta. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente não pode esquecer que as gimnospermas fizeram uma conquista definitiva do ambiente terrestre, tá? Porque trouxeram estruturas que as tornaram independentes da água para reprodução. Só que as gimnospermas ainda apresentavam algumas falhas, como a falta de um atrativo para polinização feita por animais. Então, a polinização feita por animais nós chamamos de zoofilia. Mas os animais que fazem isso muito bem não fazem de graça. Eles precisam de um atrativo e geralmente esse atrativo ou é alimentar, ou é visual, ou é em forma de odor, característico de uma flor que está ausente nas gimnospermas. Então, a falta dessa flor nas gimnospermas faz com que a polinização seja feita exclusivamente pelo vento, o que não é algo assim extremamente eficiente. Então, essa polinização feita pelo vento, a anemofilia, que é deficiente, faz com que sejam produzidas poucas sementes. Porque é isso. Para haver a formação da semente, antes tem que haver a polinização. Uma polinização deficiente faz com que haja um número pequeno de sementes a serem formados. Outra falha é que depois que a semente é formada, a gente não pode esquecer que dentro da semente tem esporófitozinho, tem uma miniatura da planta que tem que ser dispersada, tem que ser espalhada pelo planeta pela ação de animais. Então a dispersão tem que ser feita por animais e os animais também não dispersam de graça, precisa de um atrativo alimentar. E a semente nua da gimnosperma não apresenta esse atrativo, pelo menos não o ideal. O animal gosta de açúcar, tá? E não existe esse açúcar na semente da gimnosperma. Então, vocês vão ver que as angiospermas resolvem esses dois problemas que são os principais. Tá? Então, aqui vão surgir, as flores com atrativo para a zoofilia, uma nova era na polinização dos vegetais e o fruto. Tá? O fruto, que vai estimular a dispersão da semente pelos animais. Então, o fruto não passa de uma isca, de um engodo. Atrai o animal para se alimentar, e ao mesmo tempo que o animal pega o fruto, sai por aí levando o fruto como potencial alimento, automaticamente ele faz a dispersão da semente. Então, é disso que nós vamos falar. Inclusive, angiosperma significa semente protegida. Protegida por quem? Pelo fruto. Na realidade, a semente não precisa de proteção. A gente sabe que a semente é uma estrutura muito resistente. Então, o fruto que envolve a semente de verdade mesmo, tá, é um apelo para fazer uma dispersão mais eficiente. Então, vamos ver do que se trata esse grupo, ok? Bom, eles fizeram uma conquista tão eficiente, que além de ocupar o ambiente terrestre, muitos deles já voltaram para o ambiente aquático. Não uma adaptação perfeita, mas eles vieram para a Terra, conquistaram o deserto. Plantas como o cacto são angiospermas. Tá? E plantas como a Vitória Régia também são angiospermas. Então, tá, a grande maioria das plantas que existem no planeta Terra hoje são desse grupo. Eles são maioria e ocupam todos os ambientes. Bom, aqui características gerais do grupo, Então, o reino vegetal pertence ainda ao grupo das plantas vasculares ou traqueófitas. As angiospermas apresentam, além de tecidos verdadeiros, como todas as plantas, embrião protegido. Como a maioria das plantas são vasculares, tá? E por serem vasculares, por terem vasos condutores de seiva, a gente não pode esquecer desse detalhe. Podem crescer e desenvolver órgãos. Então, angiosperma é considerada a planta completa. Tem todos os órgãos vegetativos, que são raiz, caule e folhas, e tem todos os órgãos reprodutivos. Então, agora, além da semente, apresenta a flor, que não deixa dúvida que realmente é uma flor, e também o fruto. Continua tendo o grão de pólen, e o
tubo polínico, que torna a planta independente da água para fecundação. Tá? Então, o tubo polínico, ao crescer, transporta o gameta masculino em direção ao feminino. Então, a gente chama de sifonogamia, em contraposição à oogamia das criptógamas. Lembra que briófita e pteridófita dependem da água para fecundação, a oogamia. Plantas que têm tubo polínico, as gimnospermas e angiospermas, não dependem mais. São dependentes de quem? Do tubo polínico. Tá? E o crescimento do tubo polínico, transportando o gameta masculino até o feminino, a gente chama de sifonogamia. Okay? Então, da mesma forma que as gimnospermas, podem ocupar qualquer ambiente. Úmido, sombreado, seco e iluminado. Também, como toda planta, reproduzem-se por metagênese ou alternância de gerações. Tá? Aqui, como as pteridófitas e gimnospermas, o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase transitória de vida curta. Então, esse gametófito também é dioico, heterótrofo, certo? É o grão de pólen, que é o gametófito masculino, e o saco embrionário, que é o feminino. E a planta de angiosperma que você vê com muita frequência, essa é o esporófito, que é autótrofo e, claro, independente do gametófito, para sobrevivência, ok? Bom, aqui existe uma dupla fecundação. Numa contraposição e comparação com as gimnospermas, aqui acontece uma dupla fecundação. É muito importante se lembrar disso. Uma dessas fecundações forma um embrião, que vai se desenvolver e vai formar uma nova plantinha. E a outra fecundação, ela existe para constituir o endosperma. Aquela reserva nutritiva para o embrião germinar, agora é triploide e é resultante de uma fecundação. Então, da mesma forma que gimnospermas são heterosporadas, esporos diferentes. O micrósporo, que vai originar o gametófito masculino, e o megásporo, que vai originar o gametófito feminino. Tá? Então, além de valor econômico na extração da madeira, acrescentou valor alimentar. Agora, além da semente, os animais têm à sua disposição também o fruto e a flor. Então, com o surgimento das angiospermas, isso potencializou o desenvolvimento dos animais, a proliferação dos animais, porque significou uma maior quantidade de alimento à disposição. E como esses animais agora contribuem para a reprodução dessas plantas, a gente fala em sinergismo. Tá? É um grupo ajudando o outro, um potencializando a existência do outro. As angiospermas fornecem alimento, os animais usam esse alimento para proliferarem e, em contrapartida, vão contribuir para a reprodução das angiospermas. Tá? Então, uma relação perfeita. Metagênese ou alternância de gerações, alternando as fases de gametófito e esporófito, nunca esquecendo que o gametófito haploide produz gametas, reprodução sexuada. O esporófito, aquela árvore cheia de frutos que a gente conhece, diploide, produz esporos, reprodução assexuada. E aqui um dos avanços incríveis nesse grupo, a flor. Tá? Bom, existem plantas de angiospermas que são dioicas, sexos separados. Então, existem plantas que têm o aparelho reprodutor masculino só, e tem plantas que têm o aparelho reprodutor feminino e só, mas não são maioria, pelo contrário, são minoria. A grande maioria são monóicas, apresentam aparelho reprodutor com os dois sexos. Na realidade, apresentam a flor com os dois sexos. Tá? Então, quando a flor de uma planta dioica, obviamente, ela só tem o aparelho reprodutor masculino ou feminino. A gente fala em flores díclinas, que só tem um do sexo. Tá? Agora, essa flor é uma flor de planta monóica. E a gente fala que ela é monóclina. Então, uma planta monóclina tem o aparelho reprodutor masculino e feminino. E sua flor também. Na realidade, o que a gente chama de monóclina é a flor. Tá certo? O indivíduo monóico produz flores monóclinas. O indivíduo dioico produz flores díclinas, com um dos sexos apenas. Tá certo? Então, qual é a grande vantagem
do indivíduo monóico que tem flores monóclinas. Bom, o amiguinho para reprodução pode estar do lado. Às vezes, ele reproduz até com ele mesmo. Então, quando os indivíduos são monóicos, a chance de encontrar parceiro para reprodução aumenta demais. Tá? Bom, mas é muito importante que a gente saiba os componentes de uma flor monóclina de angiosperma. Então, existem estruturas, né, como o pedúnculo, que conecta a flor à planta. O receptáculo, como o próprio nome diz, receptáculo floral, é onde a flor está inserida. Aquelas folhas na parte de baixo da flor, né, cada uma dessas folhas a gente chama de sépala. Então, esse conjunto de sépalas constitui o cálice, né, que protege, né, a parte de baixo da flor, onde está concentrado o aparelho reprodutor feminino, certo? A gente tem também as pétalas, né? As pétalas, além de proteção, se constituem também em atrativo para zoofilia. A gente viu que o maior trunfo dessa flor é atrair animais para fazer uma polinização mais eficiente que a do vento. Tá? Então, as pétalas se constituem em peças que são atrativos visuais, né, por causa da cor. Às vezes, existem glândulas odoríferas, atrai pelo cheiro, né, pelo odor, ou tem glândulas nectíferas, tá, que produz alimento, né, o néctar, que atrai muitos animais, né, como as abelhas, certo? Então, são estruturas comuns que não têm relação com a sexualidade. Agora a gente tem o chamado androceu, que compõe o aparelho reprodutor masculino da planta. Então, androceu é o nome que a gente dá para o conjunto de estames. Então, olha só, cada estame ele é formado por uma haste, né, um suportezinho, e na ponta dessa haste tem uma bolota chamada antera. É ali que os grãos de pólen são produzidos. Então, o conjunto formado pelo filete, né, que é a hastezinha, e a antera, é o estame. Então, cada estrutura dessa é um estame. O conjunto de todos os estames que estão relacionados à produção de grão de pólen, né, constitui o androceu, o aparelho reprodutor masculino. O gineceu, ele lembra uma garrafinha. Então, a extremidade, a pontinha dessa garrafinha é o estigma. O estigma é onde ocorre a deposição do grão de pólen. Na polinização, o grão de pólen é depositado no estigma. Aí o estilete, né, seria o gargalo da garrafa. Quando esse grão de pólen está germinando, o tubo polínico que sai dele cresce através desse estilete. Olha, o gargalo da garrafa. Bom, e na parte de baixo, você tem o ovário, né, a parte mais externa. Tá? Então, se tudo der certo como planejado, esse ovário vai dar origem ao fruto. Tá? E dentro do ovário, a gente tem o óvulo ou os óvulos. Então, a gente não pode esquecer que esses óvulos não são gametas femininos, nem haploide eles são. São estruturas diploides, que se tudo der certo como programado, vão se converter em sementes. Então, óvulo ou óvulos, envolvido pelo ovário, né, o estilete, o gargalo da garrafa e o estigma, constitui o que a gente chama de pistilo ou gineceu, tá? O aparelho reprodutor feminino, tá? A parte feminina da flor. Tá? Então, o pedúnculo, receptáculo floral, as sépalas, né, que constituem o cálice, as pétalas, né, que constituem, né, o conjunto das pétalas forma a corola, tá? Androceu e gineceu, você tem uma flor completa, um dos grandes adventos da natureza em termos vegetais, um avanço evolutivo incrível. Tá certo, pessoal? Então, ó, fiquem espertos, porque muitas questões de vestibular pedem para você identificar as estruturas da flor, em alguns casos até desenhar, certo? Então é muito bom ficar ligado, tá, nesse desenho aqui. Bom, e aqui a gente vai ver o que acontece no androceu, a parte masculina da flor, cuja função é produzir o grão de pólen, que continua sendo o gametófito masculino. Então aqui a gente tem o estame, né, o filetezinho, né, a antera, ou as anteras, né, e dentro das anteras você tem os sacos polínicos. Então, dentro dessas anteras, você tem células diploides. Você não pode esquecer que a flor faz parte do esporófito. Então, fazendo parte do esporófito, tudo ali é diploide.
Então, essas células que estão dentro, né, do sacos polínicos são células diploides, que ao fazerem meiose vão resultar em, olha, células haploides. São os micrósporos, lembra? Heterosporia, micrósporo é o masculino. Então, esses esporos pequenininhos, os micróporos, eles vão se desenvolver por mitose, né? E vão formar o grão de pólen. Então, esse grão de pólen, a gente não pode esquecer, ele tem dois núcleos. Ele sempre tem dois núcleos, né? O núcleo vegetativo, que é responsável pelo controle geral, pela nutrição, pela sobrevivência. E tem o núcleo reprodutivo, que vai ser responsável pela formação do gameta masculino. Afinal de contas, o grão de pólen é o gametófito. O que o gametófito faz, gente? Ele produz gametas. Então, esse núcleo reprodutivo é que vai originar o gameta masculino, o núcleo espermático. Bom, esse grão de pólen, agora, né, ao contrário do que acontece nas gimnospermas, ele não precisa mais ser pequenininho nem alado. Isso porque a maioria das angiospermas não são mais polinizados pelo vento, são polinizados por animais. Então, ele não pode ser enorme, mas também não precisa ser pequenininho, né? O que ele precisa é de uma estrutura que lembra um velcro, para poder se ligar, para poder grudar no corpo do animal que visita a flor. Afinal de contas, né, algum animal atraído pelo alimento, pelo néctar, pelo visual das pétalas ou pelo odor, vem visitar a flor. Então você espera que esses grãos de pólen grudem no corpo desse animal. E ao passar de uma flor para outra, ele faz a polinização por zoofilia, muito mais eficiente. Tá certo? Enquanto que a anemofilia é casual, é um acidente, aqui não, é uma polinização vetorial. A abelha, por exemplo, ela passa numa flor, tá? Se lambuza nos grãos de pólen e depois vai para outra flor, fazendo a transferência, tá certo? Então, o androceu já fez o seu papel. Esses grãos de pólen já estão prontos, olha, tá? Aqui no estame, à espera de algum animal para fazer a polinização. Não se esqueçam que tem alguns vegetais desse grupo que ainda são polinizados pelo vento. Os principais exemplos são o milho e a grama, tá? Mas a maioria é polinizado por animais. A gente chama isso de zoofilia. Polinização pelo vento, anemofilia. Por animais, zoofilia. Bom, quando esse grão de pólen, né, for colocado no lugar certo, ele vai germinar, estão lembrados? E dele surge um tubo polínico. Então, esse tubo polínico, olha só, tem um núcleo vegetativo que controla o movimento de crescimento do tubo polínico, certo? E aqui, logo atrás do núcleo vegetativo, você tem dois gametas masculinos, tá? Então, gameta masculino e núcleo espermático aqui são a mesma coisa, tá? Então, um desses núcleos, o primeiro, né, o primeiro gameta masculino, ele vai fecundar a osfera e vai formar o embrião, tá? A nova plantinha. Mas esse segundo gameta, esse segundo núcleo espermático, tá? Ele vai realizar uma fecundação que vai resultar no endosperma. Porque o endosperma nas gimnospermas, agora ele depende da fecundação. Ele não é mais haploide que nem na gimnosperma. Se vocês vão ver que ele é triploide e depende de uma segunda fecundação. Ok? Bom, e aqui a gente vai ver o que acontece, né, no gineceu. Então temos aqui, né, o gineceu, olha só, aqui o ovário envolvendo o óvulo, tá? E esse óvulo é um óvulo imaturo. Por que ele é um óvulo imaturo? Primeiro, não podemos nos esquecer que ele não tem nada a ver ainda com o gameta feminino, inclusive a estrutura diploide. Tá? Então, esse óvulo imaturo, se tudo der certo como programado, ele vai acabar virando semente, mas por enquanto ainda não. Então, o que tem que acontecer nesse óvulo? Então, lá dentro você tem aquela célula diploide, né? A célula mãe do megásporo, que vai sofrer meiose. Essa meiose resulta 4 células haploides, tá? Que ainda não são esporos. Por quê? Porque vai haver uma seleção natural. Dessas 4 células haploides resultantes da meiose, as 3 mais frágeis vão morrer, vão degenerar.
e só a mais forte vai sobreviver. Então, essa mais forte é que realmente vai ser o esporo. Como ela é grandona, é um megasporo, um mega esporo. Então, esse megaesporo, né, por mitose, vai se desenvolver e vai formar o gametófito feminino. Então, o gametófito feminino é o saco embrionário. Então, essa estrutura verde aqui é o saco embrionário, tá certo? Então, por mitose, surgem 8 células dentro do saco embrionário. 5 delas a gente nem dá bola. São 3 antípodas e 2 sinérgias. Elas não são funcionais. Mas 3 delas são importantes, tá? Porque uma delas, a oosfera, é o gameta feminino. O verdadeiro gameta feminino. Da fecundação dessa oosfera, aqui, olha, tá vendo bem no meinho, vai surgir o embrião diploide, tá? Bom, mas aqui a gente tem, né, os núcleos polares, 2 núcleos polares, claro, também haploides, tá? E vai haver uma segunda fecundação, estão lembrados? Então, nessa segunda fecundação, o gameta masculino haploide vai se juntar com esses 2 núcleos polares também haploides e vai formar um zigoto triploide. Esse zigoto triploide vai formar o endosperma triploide, certo? Bom, então esse óvulo já está maduro. Por quê? Porque dentro dele já tem o gametófito feminino, o saco embrionário, tá? E tem os gametas disponíveis para fecundação. Só estão esperando que o grão de pólen seja depositado aqui, ó, na micrópila. Não exatamente na micrópila, né? Quem vai entrar pela micrópila mesmo, na realidade, é o tubo polínico. Mas tudo pronto, à espera da polinização, ok? Cumpriu o seu papel, cumpriu o seu dever. Tá? Agora só espera o acaso. Bom, e o grão de pólen chegou. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, essa base, tá? É a base do estigma. Então, o grão de pólen foi depositado aqui, provavelmente por algum animal. Então, esse estigma tem inclusive substâncias que estimulam a germinação do grão de pólen. Olha, estão vendo aqui 2 grãos de pólen, tá? E um deles já está germinando. Então, quando esse grão de pólen germina, ó, surge o tubo polínico que vai crescer. Estão lembrados? Ó, aqui na frente você tem um núcleo vegetativo que vai comandando tudo, que vai comandando o trajeto. E logo atrás você tem os 2 gametas masculinos que vão participar da fecundação. Então, esse tubo polínico cresce, 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 olha, tá? Até entrar pela micrópila. Quando ele entra pela micrópila, vejam bem, ele está trazendo 2 gametas masculinos. Agora a gente vem do lado de cá, ó, tá? Então, esse primeiro gameta masculino vai fecundar a oosfera, o gameta feminino, e vai resultar no embrião diploide. Então, de cara, essa primeira fecundação vai providenciar o embrião diploide, o filhinho da planta. O segundo gameta masculino, né, o segundo núcleo espermático, vai se juntar com os 2 núcleos polares. Olha, N do gameta masculino e N com N dos núcleos polares vai dar um zigoto triploide. Esse zigoto triploide vai se desenvolver e vai formar o endosperma. Então, de maneira que nesse momento aqui, ó, tá, o que era óvulo maduro deixa de ser óvulo maduro e passa a ser a semente, tá certo? Então a gente vai ver, né, que esse óvulo, depois que acontece a dupla fecundação, forma-se o embrião e o endosperma triploide. Tá? Então, a partir desse momento, o óvulo já é semente. E o embriãozinho que está se formando aqui, né, dentro da semente, vai produzir um hormônio chamado auxina. Este hormônio auxina, ele vai extravasar a parede da semente e vai impregnar a parede do ovário. Lembra do ovário, que está envolvendo o óvulo? Então, quando esse hormônio gerado pelo embrião, né, estimular a parede do ovário vai crescer e vai se transformar em fruto. Então, o que era óvulo, né, virou semente, e o que era ovário virou fruto. O estigma, né, e o estilete vão se degenerar, tá? E aí fechou o ciclo. Então, com o fruto envolvendo a semente, você tem aqui uma estrutura prontinha à espera de um animal para pegar esse fruto. Né? Na tentativa que o animal
realmente perceba que é alimento, e fazer a dispersão da semente. Fazer, né, espalhar por aí os filhotinhos da nova planta. Então, essa é a semente. Não se esqueça que era óvulo. Então, esse óvulo, depois que aconteceu a dupla fecundação, uma das fecundações, olha, a primeira fecundação gerou o embrião diploide, olha, o filhotinho da planta, um novo esporófito, que vai ficar hibernando aí por um tempão, vai ficar estagnado. Aqui, ó, nessa cor meio salmão, a gente tem um endosperma secundário, o albúmen. A diferença para a gimnosperma é que ele é triploide. Professor, mas tem alguma importância? Tem. Então, o núcleo controla o metabolismo, principalmente o processo de produção de proteínas. Então, quando a endosperma é haploide, tem um núcleo só. Cada célula tem um núcleo só. Então, a quantidade de nutrientes produzidos é limitada. Agora, quando se tem 3 núcleos, né, o endosperma triploide, a quantidade de nutrientes é muito maior. Então, essa é a vantagem. Comparando com a gimnosperma, o embrião de um angiosperma tem à sua disposição uma quantidade muito maior de alimento para germinação, que é o endosperma. Okay? E o tegumento, a casca, né, que é a diploide, é responsável pela segurança, é responsável pela resistência conferida à semente. Como eu falei para vocês, né, quanto mais forte, quanto mais resistente a semente, mais tempo ela vai durar. Mais para longe da planta-mãe, ela pode ser transportada. Então, essa é a dispersão. Ok? Então, aqui o cronograma completo. O óvulo fecundado, né? Da origem à semente. E depois disso, o embriãozinho que se desenvolve dentro da semente produz hormônio que estimula o ovário, a parede do ovário a crescer e formar o fruto. Então, ferramenta perfeita. Um dos diferenciais entre as angiospermas e as gimnospermas. Então, uma diferença evolutiva adaptativa muito importante. Certo? Então, não se esqueça, quando você estiver comendo, né, o fruto, a parte carnosa que você come é originada do ovário. A parte dura que você dispensa, mas que normalmente espalha por aí, porque pensa bem, você come o fruto e descarta a semente. É isso que a planta queria de você. Ela te enganou. É um engodo, uma isca, né? Você leva o fruto, mas junto com o fruto leva a semente. Você não dá bola para a semente. Né? Você está focado em quê? No fruto. Mas ao descartar por aí a semente, é isso que a planta estava precisando. Fazer a dispersão. Ok? Então, semente vem do óvulo e, né, o fruto vem do ovário. E numa tendência evolutiva que se mantém, né? Aqui as plantas de angiospermas que a gente vê, né, se constituem no esporófito. E o grão de pólen, o saco embrionário, é o gametófito. Então, né, como já vinha desde as pteridófitas, o esporófito é a fase duradoura, a fase de vida longa. E o gametófito, a fase transitória de vida curta. Ok? Aquela nossa tabela, né? Comparação entre gametófito, esporófito e angiospermas, mas não muda muito, né? Então, a nutrição, a do gametófito é heterótrofo, o esporófito fotossintetizante é autótrofo. Ploidia não muda nunca. Gametófito sempre haploide e esporófito sempre diploide. Duração da vida, né? A predominância. O gametófito, vida curta, transitório, e o esporófito de vida longa. Reprodução também não muda nunca. O gametófito sempre faz reprodução sexuada, ele produz gametas. E o esporófito sempre reprodução assexuada por esporos. Lembre-se, o gametófito nunca vai ter vasos condutores. Então, ele não pode crescer e nem se diferenciar. Ele vai continuar sempre sendo um talo. Agora, o esporófito não. Tem raiz, caule e folhas. São os órgãos reprodutivos, vegetativos, né, responsáveis pela sobrevivência da planta. E flor, semente e fruto, que são órgãos reprodutivos. Ok? Bom, e a gente vai ver agora, né, que as angiospermas, né, em bem menos tempo que as outras plantas, elas proliferaram e diversificaram muito. A gente vai ver que imediatamente nós temos que dividir sempre as angiospermas em 2 grupos menores. E para poder entender isso,
Então, a gente sabe que aquele endosperma triploide, né, se constitui na reserva nutritiva para a germinação do embrião. Então, logo que esse embrião vai germinar, tá, essa reserva nutritiva, esse alimento, ele é digerido e se concentra em folhinhas. Essas folhinhas chamadas cotilédones, tá, vão, né, servir os nutrientes para o embriãozinho poder germinar. Tá certo? Então, numa planta como o feijão, né, a semente é dividida em duas partes, em duas bandas, né? São dois cotilédones, certo? E no milho, o milho é uma planta, né, que tem a sua semente contendo apenas um cotilédone, apenas uma estrutura cheia de endosperma, certo? Então, vamos ver onde é que a gente vai aplicar esse conhecimento. Exatamente aqui, como eu falei para vocês, a gente divide angiospermas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, esses grupos dizem respeito ao seguinte: plantas como o milho, cuja semente tem apenas um cotilédone, nós chamamos de monocotiledôneas. Plantas como o feijão, o café e outros, cuja semente tem dois cotilédones, tá? O grupo recebe o nome de dicotiledôneas, certo? Mas essa não é a única diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Talvez a diferença mais evidente esteja nas folhas. Nas monocotiledôneas, você vai encontrar folhas compridas e de nervuras paralelas. As nervuras que você vê na folha, como se fosse uma impressão digital, são os vasos condutores. Então a gente sabe que nas plantas traqueófitas ou vasculares, você tem dois tipos de vasos condutores. Você tem o xilema, que transporta a seiva bruta da raiz para as folhas, e tem o floema, que transporta a seiva elaborada do alimento das folhas para a raiz. Então não importa. O xilema começa na raiz e termina na folha. O floema, né, começa na folha e termina na raiz. Então, ambos os vasos aparecem na folha. Como as folhas são finas, né, são laminares, uma estratégia para fazer a fotossíntese, esses vasos ficam aparentes, ficam evidentes. Então, são os vasos condutores que a gente chama de nervuras. Então, essas nervuras na folha de uma planta monocotiledônea, tá, elas estão dispostas de forma paralela. O que dá para a folha um formato alongado. Então a gente fala, folhas longas, folhas compridas são de monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, essas nervuras formam um desenho parecido com a espinha de peixe. Então, nervura reticulada. Então, essa nervura, né, que lembra espinha de peixe, nervura reticulada, dá para a folha, né, um aspecto arredondado, tá certo? Uma folha larga, tá certo? Então, folhas largas são de dicotiledôneas, folhas estreitas de monocotiledôneas. Então, é a forma mais fácil de reconhecer esses dois grupos, ok? Bom, e não é só isso não. Dá para perceber também as diferenças através da raiz. Então, numa monocotiledônea, as raízes são curtas, mas são numerosas. Elas lembram, né, uma cabeleira. Então, a raiz em forma de cabeleira, raiz fasciculada, é de monocotiledônea. Já nas dicotiledôneas, as raízes são mais compridas e única. Você tem uma raiz constituída por um pivô central, um eixo central, e desse eixo central surgem raizinhas secundárias. Então, raiz pivotante, raiz de dicotiledônea. Raiz fasciculada em forma de cabeleira de monocotiledônea. Aqui uma característica muito interessante que ajuda nas monocotiledôneas a preservar o terreno, tá, em relação à erosão. Como essas plantas têm raízes que não são muito compridas, isso não dá uma boa fixação. Então, geralmente, monocotiledônea não são plantas de grande porte. Elas são plantas pequenininhas. Então, elas podem crescer uma do lado da outra sem que uma atrapalhe o sol, né, a chegada da luz na vizinha. Então, ao crescerem uma do lado da outra, essas raízes em forma de cabeleira entrelaçam, tá, e dão mais firmeza para o solo, protegendo o solo da erosão das chuvas, por exemplo. Então, toda vez que você quiser proteger o solo, proteger o encosta, por exemplo, tá, o ideal é plantar monocotiledônea, como capim, como gramíneas, tá certo? Elas protegem o solo da erosão.
Obviamente a gente não pode esperar isso, né, da raiz de uma dicotiledônea. Não é que elas não dêem nenhuma proteção, mas essa proteção é bem menor. Uma outra forma, né, que dá para diferenciar monocotiledônea de dicotiledônea, tá? Quando os vasos condutores passam pelo caule, no caso das monocotiledôneas, não há nenhuma formação em termos de desenho. Então, a distribuição dos vasos condutores no caule de monocotiledônea é difusa, é irregular. Quando você está chupando cana, por exemplo, aqueles fiapos, né, distribuídos de forma irregular, são os vasos condutores. Então, não há nenhum desenho especial. Agora, nas dicotiledôneas, né, os vasos condutores formam desenhos em forma de anéis. Eles têm uma distribuição circular. Então, um caule onde você encontra desenhos em forma de anéis, com certeza é de uma dicotiledônea, certo? Inclusive, né, em muitas plantas, contando a quantidade de anéis do caule, dá para se saber a idade dessa planta, ok? Bom, outra forma, né, de reconhecer monocotiledônea e dicotiledônea são as estruturas da flor. Então, se uma flor tiver, por exemplo, né, 3 pétalas, 6, 9, 12, 15, 3 ou múltiplos de 3, tá? As chamadas flores trímeras é de uma monocotiledônea, certo? O mesmo acontece em relação aos estames. Se forem trímeros, se tiverem disposição trímeras, né, são de monocotiledônea. 3 ou múltiplo de 3, tá certo? E na dicotiledônea, elas são tetrâmeras ou pentâmeras. Então, esses verticílios florais, né, tá, eles são em números de 4 ou de 5. Então, se tiver 4 ou 5 pétalas, múltiplo de 4 ou múltiplo de 5 é dicotiledônea. Se tiver 4 ou 5 estames, 4 ou múltiplo de 4, 5 ou múltiplo de 5, tá? São dicotiledôneas, certo? Então, é uma outra forma de diferenciar, de reconhecer as monocotiledôneas e dicotiledôneas. E aqui alguns exemplos de monocotiledôneas. Como eu disse para vocês, são plantas de folha comprida. Olha, o milho, a cana-de-açúcar são os mais comuns entre nós, mas toda planta que tiver folha comprida e nervuras paralelas, você sabe que é uma monocotiledônea, tá certo? E nas dicotiledôneas, olha, aqui você tem um cafeiro, tá? Folha larga. Então, essa folha larga com nervuras reticuladas, tá? E aqui o hibisco. O hibisco, né, mostrando a folha larga e também a flor do hibisco, olha, com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Então deixa bem claro que é uma dicotiledônea. Tá certo, pessoal? Então, esse é o básico sobre angiospermas. Bom?